Olá pessoal, a aula de hoje é sobre a ordem bipolar. Pós Segunda Guerra Mundial, para a gente tratar, para a gente entender melhor sobre a ordem bipolar, nós temos que retornar, né, ao período aí da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos e a União Soviética firmaram-se como os estados mais poderosos do mundo, tanto na questão econômica quanto na questão militar. Na realidade, o confronto entre essas duas potências nunca ocorreu. Não é? Eles patrocinavam conflitos em outros países, a exemplo aí da Coreia, que hoje temos Coreia do Norte e Coreia do Sul, sendo que a Coreia do Norte ela foi financiada pela União Soviética e a Coreia do Sul pelos Estados Unidos. No caso aqui nós temos uma, uma charge, né, em que temos aqui de um lado os Estados Unidos e do outro a União Soviética. É como se as duas potências dividissem o mundo ao meio. Né? São as áreas de influência. É como se eles disputassem quem tivesse um maior número, um maior controle sobre o planeta. Depois de quase 6 anos de batalhas e um saldo de mais de 50 milhões de pessoas mortas, e 28 milhões de pessoas mutiladas, a Segunda Guerra Mundial terminou, em 45, com a derrota dos países que formavam o bloco conhecido como Eixo, liderado por Itália, Japão e Alemanha. O Japão, o último a se render, sofreu ainda mais ataques nucleares dos Estados Unidos, que lançaram aí sobre duas bombas atômicas aí sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, não é? Algo que deixou o mundo assombrado. E isso pôs fim aí à Segunda Guerra Mundial. Após a segunda metade do século XX, o mundo estava dividido em dois blocos, com sistemas políticos, sociais e econômicos opostos. O bloco capitalista e o socialista, ou seja, os Estados Unidos tinham uma forma de ver o mundo, a União Soviética tinha uma outra maneira de olhar o mundo. E cada um tinha seus próprios sistemas econômicos. E aqui a gente vai destacar como era o capitalismo, como é o capitalismo e como era aí o socialismo. Sistema capitalista. O sistema capitalista ele desenvolveu-se na Europa ainda durante a Idade Média, entre os séculos XVI, ou melhor, 11 e 15. No capitalismo, a sociedade era marcada pelas relações entre duas classes sociais, a burguesia, não é? E o proletariado. Quem é o burguês? É aquele que é o dono, né, dos meios de produção. Que meios de produção são esses? As fábricas. Não é? E o proletariado é aquele cidadão que, para sobreviver, ele vende a sua força de trabalho, não é, ao burguês. Fases do capitalismo. O capitalismo, pessoal, ele tem basicamente 4 fases: comercial, industrial, financeiro e a informacional. Na fase comercial, é uma fase marcada aí pela produção artesanal, pelo desenvolvimento da manufatura e pela expansão marítima. Pronto. Esse período aqui, pessoal, é aquele período em que os europeus se lançam às grandes navegações, não é? Em busca de trocas comerciais, de vender seus produtos, mas também de conhecer novas terras, não é? Conquistar mais ouro, mais riqueza. Aí é o que a gente chama de capitalismo comercial. A acumulação de capital e as crescentes demandas do mercado consumidor levaram os donos de oficinas manufatureiras a introduzir inovações na forma de produzir mercadorias. A partir daí, pessoal, surge o que a gente conhece hoje como indústria. Então, a partir desse momento, é o que a gente chama de capitalismo industrial. Temos também o capitalismo financeiro. A integração entre o capital industrial e o capital bancário,
indústrias incorporando bancos, ou mesmo criando bancos, ou bancos incorporando indústrias, não é? As indústrias faziam grandes operações de crédito a fim de obter capital para desenvolver inovações tecnológicas e ampliar sua capacidade de produção. Com isso, o capital deixou de pertencer exclusivamente a elas, ou ao banco, ou aos bancos, melhor dizendo. Ou seja, o que é o capitalismo financeiro? Antes, o industrial ele ia ao banco, pegava dinheiro emprestado. Agora não. Esse industrial ele acumulou tanto recurso que conseguiu montar um banco para ele próprio, ou o próprio banco acabou comprando aquela indústria e se tornando também proprietário da indústria. O capitalismo informacional, que é o capitalismo que a gente não vive agora, está relacionado aí, pessoal, à sociedade da informação. Engloba a expansão e o desenvolvimento das tecnologias de informação. E isso vai colaborar para a aceleração e o aumento, tanto da produção como da venda de mercadorias, de informações e de capital. Você tem também a difusão de conhecimento. Hoje nós, através da internet, nós podemos acessar bancos de teses, livros de qualquer universidade do mundo, certo? Então, nesse novo capitalismo informacional, você tem a integração dos sistemas financeiros com o sistema informacional. Hoje, através do computador, eu consigo fazer compras, eu consigo fazer um curso, eu consigo fazer pagamentos, tudo isso aí através da informática, e do uso de tecnologias como satélites, a internet, cabos de fibra ótica, tudo isso aí facilitou. Características do capitalismo. A gente tem a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, a indústria, a fazenda tem um dono, tem uma pessoa ali que é dona daquela propriedade. Economia de mercado, Lei da oferta e da procura. O que é essa lei da oferta e da procura? Se eu tenho, por exemplo, no período da safra do feijão, eu tenho muito feijão sendo vendido no mercado, a tendência é que o preço dele caia. Agora, se lá no mercado eu tenho uma pouca venda de feijão, a procura está alta, as pessoas estão atrás para comprar, então a tendência é que o preço da mercadoria suba, porque a procura está em alta. Concorrência, o que é isso? Você tem dois comércios que vendem o mesmo produto, por exemplo, dois postos de gasolina. Um vende a gasolina a 5,80, outro vende a 5,30, não é? A tendência é que as pessoas procurem o que está mais em conta. E isso força com que os preços das mercadorias tenham uma redução nos preços. E aí a gente tem o trabalho assalariado, que é onde é que se configura esse trabalho assalariado? É quando a pessoa ela vende a sua força de trabalho. Por exemplo, a pessoa se emprega no comércio. Em troca daquele seu trabalho, ela vai receber um salário mínimo, ou na indústria. Aí é um trabalho assalariado. E o sistema socialista? Sistema de organização política, social, econômica, cujo objetivo é construir uma sociedade sem classes sociais, sem desigualdades. Para atingir esse fim, o sistema defende a extinção da propriedade privada. O Estado passa a ter o controle da produção, com o compromisso de garantir a todas as pessoas a distribuição justa de bens e serviços como saúde, educação e habitação. Bom, na sociedade capitalista, pessoal, você tem as classes sociais. Você tem o pobre, o miserável, classe média, o rico, o milionário, o bilionário. Nessa sociedade socialista, não. O Estado ele é o dono de tudo, de todos os meios de produção, das indústrias, das fazendas. É o Estado que decide o que vai ser vendido, comercializado. Onde esse Estado se compromete a prover para a sua população
educação, saúde, habitação, né? Serviços, emprego. Teoricamente é muito bom essa questão do socialismo. Algumas características do socialismo: vamos ter economia planificada, ou seja, o Estado é quem vai dizer, ó, esse ano nós vamos produzir feijão, no ano que vem vamos produzir algodão, no outro vamos produzir arroz. Né? As pessoas não têm a liberdade de decidir o que elas vão produzir, certo? A questão do pleno emprego. As pessoas, quando chegam na idade adulta, o Estado já garante um emprego a elas. E a estatização, o que é isso? Você tinha, por exemplo, na União Soviética, né, você tinha inicialmente empresas que tinham dono. E aí o Estado chega ali e tomou essa empresa. Né? Hoje, existem ainda mesmo no sistema capitalista, a gente tem empresas que são estatizadas, que são do Estado. Né? Embora, numa nova configuração, tem outras mudanças, mas a gente tem ainda, aqui mesmo no Brasil, a gente tem empresas que são estatais do governo, que eles chamam, né? Onde o Estado ele é o dono da empresa. E aí a ordem bipolar. Bom, após o fim da Segunda Guerra Mundial, surgiram aí dois polos, como a gente já adiantou lá atrás. Né? Um capitalista e o outro socialista, né? Como nós já falamos anteriormente. De um lado, os Estados Unidos é capitalista, e de outro, a União Soviética socialista. Mais uma vez, aqui nós temos aqui o mapa, essa parte em verde são os países que tiveram muita influência dos Estados Unidos, né, durante o período da Guerra Fria, que é marcado de 1945 até 1989. Não é? A União Soviética ela se fragmentou em vários outros países. Boa parte das armas da União Soviética ficaram com a Rússia. Não é? E a gente vai ver mais à frente essa questão da Guerra Fria, período de tensão e conflito entre Estados Unidos e União Soviética, a corrida armamentista, que a gente já falou anteriormente também, e aí a questão da fronteira ideológica, que separava a Europa capitalista da Europa socialista. Após o fim da União após a Segunda Guerra Mundial, não é? Os Estados Unidos correram logo, né, para marcar terreno no território europeu. Né? Essa parte que vocês veem aqui em azul é a parte da Europa Ocidental, onde teve forte influência dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos, inclusive, emprestaram dinheiro, né, para reerguer a Europa. Essa outra parte em vermelho, eles sofreram influência aqui da União Soviética. Entre as duas foi feita chegou a ser dado o nome de cortina de ferro. Né? O que era essa cortina de ferro? Seria uma fronteira ideológica, né? Que existia entre uma Europa e outra. No caso, vocês têm uma atividade para fazer da apostila de vocês, né? Que é primeiro a leitura, não é, do texto Mundo Bipolar e a resolução aí das questões, de duas questões. A primeira questão, que vai ser na página 60, aí você vai ter que responder letra A, B, C e D, e a primeira questão da página 61. Né? Aí você lê o conteúdo, responde, assiste o vídeo assim para tirar alguma dúvida, certo? E aí, na quinta-feira, a gente vai abrir o sistema, o grupo de WhatsApp, e aí qualquer dúvida que você tenha, você coloca lá no grupo que a gente tira essa sua dúvida. Até mais, pessoal.